pessoa pergunta qual é a diferença entre igualdade e equanimidade. Bem, são duas palavras que representam muitos valores para aqueles que fazem o caminho. O que nós chamamos de igualdade, normalmente, não nos dicionários, é uma relação entre grandezas iguais, segundo o dicionário. Mas espiritualmente, igualdade é muito mais do que grandezas iguais. Igualdade é algo que nós devemos perceber e sentir com tudo, mesmo com grandezas diferentes. Não tem nada a ver com dicionário. Então, isto é uma relação equilibrada, harmoniosa, real entre as coisas. Não só entre coisas de grandezas semelhantes, mas de tudo. Diante da igualdade, não há diferença de valores. Essas diferenças de valores que o dicionário diz são coisas da mente. A igualdade espiritual está acima disto. Então, quando nós falamos de igualdade nos atributos e tudo, nós não estamos falando nesta igualdade segundo a mente humana. Nós estamos realmente buscando uma identificação com todas as coisas, com todos os seres, com tudo que existe, mesmo que aparentemente sejam grandezas diferentes. Agora, a equanimidade é uma constância, nós mantermos uma igualdade de temperamento, de sentimento, de ânimo, em qualquer circunstância. Então, se nós desenvolvemos a equanimidade, jamais iremos estar desanimados, compreende? Então, a equanimidade é a cura do desânimo, das reações, das oscilações de ânimo, das mudanças de temperamento, não? Então, nós teríamos que, diante de certas provas ou diante de certas situações, nas quais normalmente o nosso temperamento muda, normalmente o nosso ânimo se altera, naqueles momentos nós podemos estar desenvolvendo a equanimidade. Então, se há uma razão para normalmente a gente se alterar, aquilo é um ótimo exercício. Porque diz, bom, agora aqui eu vou desenvolver a equanimidade, eu não vou me alterar. Então o mundo está caindo, o mar está subindo, as outras pessoas estão com cara feia, o outro está morrendo e você não se altera. O seu ânimo, o seu temperamento, a sua forma de ser não tem que se alterar por isto. Isto chama-se equanimidade. Então é muito importante trabalhar isto. Claro que a equanimidade pode ser um caminho para a igualdade. A pessoa diz: as pessoas qualificadas de médiums são, me parece, muito vulneráveis e influenciadas. Por que isto acontece? Este termo médium é usado no espiritismo, mas isto na realidade é a nossa possibilidade de contatar os diferentes níveis de consciência. Então, em potencial, todos nós somos médiuns. Então, todos nós temos mesmo que estar contatando esses diferentes níveis de consciência e sendo mediadores entre esses níveis de consciência. Agora, este trabalho de unir os níveis de consciência, de estarmos transitando pelos níveis de consciência, de estarmos unindo esses níveis de consciência e, portanto, transmitindo energias, impressões de um nível para outro. Às vezes, fazendo com que impressões elevadas, captações elevadas, energias elevadas, possam descer para os níveis inferiores, para permearem os níveis inferiores
e ora elevando energias, elevando forças, elevando situações, né? Dos planos mais materiais para os planos superiores. Então, tudo isso está incluído nesse trabalho. Agora, o que normalmente se chama de mediunidade é você estar recebendo seres desencarnados, etc. E isto tanto pode acontecer através do plexo solar, como pode acontecer através de centros mais altos. Quando acontece através do plexo solar toda essa atividade, você pode não ter consciência do que está acontecendo. Então você pode, por exemplo, através do plexo solar, pela mediunidade, contatar um certo nível de consciência, contatar uma consciência desencarnada, mas se é através do plexo solar, você pode não saber quem é, não saber qual é a intenção daquilo, não saber se você está produzindo uma interferência de karma naquela consciência. Então você está muito passivo num certo tipo de atividade. Agora, quando esse contato é feito através de um nível superior de consciência, é feito através de uma telepatia superior ou através das comunicações no coração, no centro cardíaco, então, à medida que o contato se faz, nós sabemos do que se trata. Quem sabe é o centro cardíaco, que é a sede da alma, não? Para muitas pessoas. Então, como o ser interior, o eu superior, está no centro cardíaco, quando o contato é através do centro cardíaco, isto é através de um sentimento superior ou através do serviço, então se faz o contato e você sabe do que se trata. Então é uma coisa mais segura. Agora, se é através do plexo solar, de plexo solar movimentado ou de plexo solar desenvolvido, você pode fazer contato com coisas que você não tem os meios para saber de que qualidade são, a não ser aparentemente. Então essa mediunidade explícita, essa mediunidade que muitos têm, é muito perigosa. É muito perigosa porque através do plexo solar, a pessoa é colocada em contato com planos de consciência, com níveis de consciência, com energias, com forças, que ela eventualmente não sabe o que é, não sabe lidar com ela e não sabe dominar. Pensa que sabe, mas na realidade não sabe. Se é do plexo solar, ela não sabe, porque o plexo solar tem uma capacidade instintiva, o plexo solar tem uma capacidade emotiva, de saber as coisas através de um nível emocional, mas nada disso é seguro. As coisas começam a ficar seguras é quando o centro cardíaco começa a trabalhar, entrar no processo. Para entrar em contato com as coisas com o centro cardíaco, isto é um desenvolvimento espontâneo, isto é uma coisa da alma e já está num nível onde os enganos não existem mais, ou os enganos não existem na mesma proporção que podem existir em outros tipos de contato. Enfim, isso não são coisas que se deve estimular, porque é bom que a alma do indivíduo, que o ser interior do indivíduo, conduza o desenvolvimento dele. E aí dê a ele os contatos, dê a ele as indicações, dê a ele as comunicações, no nível em que ele, como ser interior, estiver atuando. Sim? Você disse que a pessoa, forma de a gente ajudar uma pessoa a ver isso? Ajudar uma pessoa a ver isto, precisa que a pessoa queira um desenvolvimento superior. Porque muitas pessoas são sensitivas e se contentam com isso. Porque elas são sensitivas, elas estão sentindo através de meios mais internos, elas se contentam com isto, se dão por satisfeitas com isto e não querem progredir. Acham que não é necessário progredir. Mas qualquer tipo de sensibilidade tem diante de si uma porta aberta para um desenvolvimento. E todo sensitivo deve se tornar intuitivo, não permanecer sensitivo.
Então tem um desenvolvimento nisto. E todo intuitivo pode se transformar num contato mais evoluído. Então, na situação em que nós estamos, nós teríamos que estar sempre abertos a prosseguir, a continuar a evoluir. Embora em todos os estágios a gente possa ser útil, em todos os estágios possa haver situações positivas. Mas mesmo que nós estejamos num estágio onde o positivo está predominando, nós não teríamos que ficar estacionados aí. Teríamos sempre que estar buscando um desenvolvimento superior. Agora, uma insistência nesses contatos através do plexo solar pode produzir a uma certa altura a perfuração do plexo solar. Aí, se o plexo solar é perfurado, só na outra encarnação, quando se formar o outro plexo solar, é que isto vai ser restaurado. Porque um plexo solar perfurado, até hoje não teve cura na mesma encarnação. Então esse é o resultado da mediunidade descontrolada e acelerada. E uma pessoa estava lendo o pensamento do dia que diz: a alegria é maior que a saúde e maior que o sucesso. A alegria pode existir também em meio à doença e à humilhação. Esse é um pensamento do Agni Yoga. Então, o pensamento diz que a alegria é maior que a saúde e maior que o sucesso, porque saúde e sucesso são coisas de nível de personalidade, são coisas que dizem respeito aos corpos do ser, ao corpo físico etérico, astral ou mental. E a alegria não é uma coisa que venha destes corpos, nem do mental. A alegria é uma qualidade da alma. A alegria é uma qualidade do eu superior. O eu superior pode ter alegria porque ele é que tem a verdadeira experiência de estar vivo. Enquanto nós estamos encarnados, nós estamos para morrer a qualquer hora, não é? Então não se pode ter alegria numa situação desta, porque não há aí uma estabilidade. E esta alegria de estar vivo, esta alegria de participar da vida, só pode vir do eu superior, porque o eu superior, encarnado ou desencarnado, ele está na sua total consciência. Então, a alegria existe nele. Aqui na mente, ou aqui nos planos da manifestação, nos corpos, na personalidade, nós não podemos garantir que vamos estar vivos muito tempo. Então não existe essa alegria. Isto não emerge. A alegria é esta certeza, esta experiência de estar vivo eternamente. Isto que é alegria. Não é quando a gente está contente com alguma coisa, ou quando as coisas vão bem. Isto tudo é coisa de temperamento, de ânimo, de personalidade. A alegria, você está com ela, você sente, você percebe, é quando você está fazendo esta experiência de ser eterno. Essa experiência de eternidade, de nunca ir morrer, de nunca ir acabar, de nunca ir ser desintegrado. Isso só na alma. Isso não pode acontecer na mente, nem no emocional e nem na consciência física. Então, como esta alegria é esta experiência de estar vivo eternamente, claro que isto é muito maior do que a saúde e muito maior do que isto que chamam de sucesso. Porque isso são coisas efêmeras, passageiras, circunstanciais, e a alegria é uma situação eterna. Isto é que o Agni Yoga está querendo dizer. E como a alma tem esta experiência, a alma sente isto, percebe isto, a alma tem condições de transmitir isto para a personalidade.
Então, quando a personalidade está alegre, ela está alegre porque ela está recebendo aquilo da alma. Ela sozinha não tem como ficar alegre. Ela não tem elementos para isto. Ela sabe que ela é transitória, que ela é efêmera, que ela não é perfeita. Ela sabe de tudo isso. Então não pode ter esse sentimento de plena certeza, de plena segurança, de plena vivência da própria existência. A alma é que tem que passar isto para a personalidade. Então vocês veem que nós só podemos estar realmente alegres ou só podemos estar experimentando esta alegria quando temos esta conexão com a alma, quando temos esta ligação. Senão, experimentamos esses contentamentos efêmeros, essas satisfações efêmeras que duram muito pouco e que logo são substituídas por outros estados. A alma é que tem que nos passar isto. E isto, se ela nos passa, isto se mantém e nós estamos nesta alegria, mesmo quando estamos doentes, mesmo quando estamos humilhados, entre aspas, mesmo quando não estamos contentes, né? Quando os corpos, a personalidade não está contente, esta alegria se mantém, porque ela não tem nada a ver com esses planos onde existe doença, existe saúde, existe todos esses estados.